Bora ver, Fala, meus rapaziada. queridos. Seguinte. Deixa eu aumentar. Ó, o slogan dele é isso aqui, mano. O slogan dele é o E aí, abduzidos, mano. Cara, eu tava pensando, se eu fosse criar um slogan, como que seria o slogan, cara? Eu acho, sabe que se eu fosse criar um slogan, mano, sabe o que eu faria? Eu acho que eu ia fazer muito em referência ao You, mano, que é uma das minhas séries favoritas. Minha série favorita é You. E quando ele vai falar com alguma garota assim, né, que ele gosta, ele fala, oi, você, né, mano? Aí eu acho que eu ia fazer tipo isso. Se eu fosse começar um vídeo aqui no YouTube, eu ia falar assim, oi, vocês. Pô, ia ser legal, né, mano? Será que alguém ia pegar essa referência de uma? Não sei. Rapaziada, quero ver esse vídeo aqui, ó. O Mistério de Zygmunt Adamski. Pelo nome, Adamski. É polonês, né? Polonês, né? Aqui, ó, Inglaterra, quase, quase. Inglaterra fica na Europa igual a Polônia. Então, mas enfim, bora ver aqui. O Mistério de Zygmunt Adamski. Vou aumentar o volume que eu tô a fim de ouvir. Tudo bem com vocês? Eu sou Tô o Marcos, bem, tô sejam bem. todos muito bem-vindos. Gosta de mistério? Eu sou o Marcos, sejam todos muito bem-vindos. Gosta de Ó, esse aqui era 6 anos atrás, tá? mistérios, Esse vídeo dele casos aqui. criminais, Eu ufológicos? gosto, eu gosto. Então eu te convido a se inscrever Eu gosto de ver, na real, me acompanhar também lá nas redes sociais. como que a polícia pra não perder resolveu, né? nenhuma novidade. Eu quero entender a Toda linha de semana tem raciocínio da vídeo polícia. novo por aqui. E pra quem puder, considere a possibilidade de se Tô pouco tornar me lixando pro membro aqui do criminoso. canal. Isso vai ajudar demais no meu trabalho, na produção dos vídeos e na manutenção do canal. Esse Fechado? cara cresceu, cara. Bom, Tá, rapaziada, esse cara aqui, ele tinha, assim, uma média de espectadores alta até, né, para um canal iniciante, mas era ali, tá ligado? Tava lutando por um espaço agora, mano, ele tem um espaço enorme, esse cara. 40 anos. Na pequena Espaço enorme. cidade de Tingley, a sudeste de Leeds, na Inglaterra, aconteceu algo que até Como hoje que é? intriga Tingley? os investigadores. E diversas teorias foram criadas. Leeds, na Inglaterra. mas Leeds é o quê? nenhuma É o conseguiu estado. desvendar a misteriosa morte de Zygmunt Adamski, um polonês que vivia na Inglaterra desde os Polonês. Eu acertei. Polonês, tá? 1 ponto pra nós. 22 anos de idade, onde se fixou, casou e trabalhou a vida inteira em uma mina de carvão local, na Loft House Colliery. Até hoje, se discute se o que aconteceu foi uma abdução alienígena ou para. um brutal assassinato cometido pelos humanos mesmo. Este incidente, mesmo tendo ocorrido há tanto tempo, continua sem explicação e traz brechas para diversas teorias da conspiração. Ai, ai, ai. Mas para entender Vamos, tudo, me passa conhecer todos os fatos. detalhes, para que você consiga tirar a sua Onde que o própria corpo foi conclusão. encontrado? Tinha marca no Vamos aos pulso? fatos. Tinha marca no calcanhar? A pele dele tava muito branca, tava amarela. Foi no dia 6 de junho de 1980, quando o mineiro polonês Zygmunt Adamski saiu de casa por volta das 15 horas e 45 minutos, com o objetivo de comprar legumes e voltar para casa. Que dia da semana? Ele tava vivia com trabalhando? sua esposa doente. Ela estava com esclerose múltipla e Isso é ruim. confinada numa cadeira de rodas. Esclerose múltipla, os Então, músculos vão por se essa degradando razão, assim, né? Ele foi às compras pretendendo voltar o mais rápido possível para cuidar da esposa. Tá. Mas nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Por quê? Já era O que noite aconteceu? E como o marido não voltava, a esposa de Adamski, Leukádia Rowalska, contatou a polícia, que logo iniciou uma longa busca pela região. Os policiais vasculharam a área por 5 dias, até que o corpo do mineiro foi localizado. Zygmunt Adamski estava no topo de uma mina de carvão a uns 40 quilômetros. Era onde de ele sua trabalhava, casa. não era mina de carvão, né? E é aí Era onde que ele a trabalhava. história começa a ganhar um tom insólito, pois o local, a mina de carvão, era um lugar isolado e de difícil acesso. Não, Só seria difícil. possível chegar até lá de caminhonete ou algum outro veículo com resistência, mas não a pé. Ainda mais a Adamski, Tinha que câmera já na tinha região? lá seus Tem que saber, cara. 56 Valeu por anos curtir a de live aí, idade, não tem nome, né? sofrendo de Mas bronquite, desconhecido. razão de É fumar nóis. e dos esporos que respirou durante tantos anos trabalhando na mina de carvão. Tanto que pouco tempo antes do ocorrido, Tá lá, pô. havia Ele trabalhou na entrado mina de com um carvão. pedido de aposentadoria por causa dessa doença, o que não havia sido aceito pela empresa mineradora. Então, com certeza, É. ele não tinha capacidade física de subir tudo aquilo sozinho. Estranho, Segundo cara. constatei,
Na época, o A empresa não acesso àquele queria local pagar. só era possível de caminhonete A empresa ia ou ter que pagar muita caminhão, grana, né? ou seja, veículos Calma aí. Alef mandou R$2. Valeu, Aleph. Gente, por que Nomex. tem leite moça e não tem leite moço? Por acaso as Leite mulheres moça. são mais que nós? É isso. Nós Não, homens cara. só quer direito Leite igual, moça? gente, tá? Agora eu tô subindo uma hashtag número eu quero leite Cara, moço, tá? que papo é esse? Tu quer leite de moço, rapaz? Olha o que você fala aí na live, cara. Depois os caras zoam você, mano. Aí você vai achar ruim, cara. Tu acabou de falar aqui na live que você quer leite de moço, cara. Olha aqui. Ó, você vai ter que lidar aí com os comentários, velho. Eu não vou te defender, não, mano. Sinto muito, cara. Enfim, eu ia falar alguma coisa, né? Ah, sim, mano, a empresa, quando tem um acerto, o cara se aposenta, beleza, que quem vai liberar. Lá não sei como que funciona. Aqui no Brasil, por exemplo, liberaria todo o FGTS retido, e aí a gente ia receber também esqueci o nome do bagulho, cara. Enfim, a gente ia receber os paradas lá. Só que a empresa ela também paga pra... O desconhecido, valeu, obrigadão por seguir nós aí, tamo junto. Aí o que acontece? Ia ter que pagar um valor, que é o acerto, né, pro funcionário, né? Então, ele já tinha pedido, né, pra se aposentar e a empresa não deixou, né? Então tá estranho, tá estranho. Durante a tração, Trevor Parker, que foi quem achou o corpo, era filho do dono de um centro de distribuição de carvão que ficava próximo a uma antiga estação ferroviária de Todmorden. Trevor E não tinha nenhuma câmera na região, nada? Caminhões da empresa para as Sei, entregas cara, do segundo sei. turno daquele dia, quando encontrou o corpo de um homem em cima de uma pilha de mais ou menos 3 metros de carvão antrácito. Ele disse que olhou Carvão mais quê? de perto e logo notou que o homem realmente já estava sem vida. A polícia, assim que chegou ao local, realizou ali os primeiros exames. Nossa, do 2.100 corpo. curtidas na O live já, detetive TikTok, isso, tamo Alan junto. Godfrey fez uma rápida análise Alan e constatou Godfrey. que o morto estava de bruços, o terno continuava intacto, porém a camisa Tá. havia sumido, a carteira, a aliança e o relógio também simplesmente desapareceram. É simples. Os sapatos Foi um assassinato. Eu acho, né? Eu não vou dizer que foi, né? Mas aqui, uma coisa que eu já veio na minha cabeça é um assassinato premeditado. E pra disfarçar esse assassinato premeditado, ele roubou os pertences pra dizer que era apenas um criminoso, né? Apenas um ladrão, tipo assim. E disfarçar o rastro da polícia, né? Porque se foi algo premeditado assim, cara. E outra coisa, tipo assim, um ladrão vai roubar a pessoa, tipo assim, ele não vai matar o cara, roubar a carteira e esconder o corpo, entendeu? estavam amarrados É muito difícil isso com acontecer. uma força extrema, fazendo com que os pés da vítima ficassem roxos. Trevor ainda informou a polícia que esteve no pátio pela última vez naquele dia. Tá, ele foi amarrado, por volta então. das 11 horas da manhã. Salve, E que, Bel! com Quanto tempo? certeza, o corpo de... Moleque ridículo, você me ama, né, mano? E aí, Bel, quanto tempo, cara? Eu fiquei 9 dias, mano, afastado aqui, de cama. Eu tava 9 dias, quase morrendo, cara, lutando contra a minha vida, cara. Toda vez, mano, que eu fechava os olhos, eu vi uma luz aqui vindo me buscar, mano. Era eu? Você vai vir aqui no interior do Paraná, você vai vir aqui em Londrina me buscar aqui. Você é louco. Bora ver. amarrados com uma força Os pés estavam extrema, amarrados, né? fazendo com que os pés da vítima ficassem roxos. Obviamente Trevor foi um ainda informou assassinato. A polícia que esteve no pátio pela última vez naquele dia por volta das 11 horas da manhã e que com certeza o corpo de Adamski não estava lá. Ô, John RJ, tamo junto. Obrigado por seguir a gente aí, cara. Cara, então, ele disse que ele tava na mina às 11 da manhã e não tinha um corpo lá. Isso bate com um testemunho da mulher dele que diz que ele saiu de casa 3 horas da tarde pra ir no mercado. Então até aqui tudo bem, né? Naquele momento. E também que ele mesmo havia fechado os portões quando saiu e até onde ele saiba, ninguém havia entrado ali. Isso indicava, aparentemente, que o corpo deve ter sido colocado ali durante esse tempo em que ele esteve ausente. Óbvio. Mas um fato estranho é que não havia sinal de sujeira aparente por nenhuma parte do corpo ou das roupas, nem mesmo causada pelo carvão, o que fez com que a polícia descartasse a possibilidade de que ele estivesse dormindo em condições adversas naqueles últimos 5 dias. Ou seja,
Não parecia que ele pudesse ter ficado em alguma espécie de cativeiro durante aquele tempo em que sumiu. Mas calma, é essa informação que tá foda. Ele não falou. Ele falou que ele saiu de casa pra comprar comida pra mulher dele. A mulher dele percebeu que ele tava muito tempo longe. Ligou pra polícia. E aí, ele não falou depois de quanto tempo encontrou o corpo dele. Ele não falou. E o fato de ele não ter manchas de carvão também excluía a hipótese de ter escalado sozinho um monte de carvão onde foi Não, ele foi encontrado. transportado. Outro ponto interessante Foi transportado é que até não lá. havia marca de pegadas ali pela região e o corpo também não demonstrava possuir A pegada traços pode de apagar luta. facilmente. Segundo o detetive, era como se a Dansky tivesse simplesmente dormindo. Zygmunt Não. possuía apenas pequenas Salve, marcas Kaká. semelhantes Boa a de noite. queimaduras ao redor da cabeça, na nuca e nos ombros. Outro fato insólito é que sobre esses ferimentos havia uma substância verde amarelada, parecida com gel, uma espécie de gosma ali em cima dos ferimentos. Essa substância sugeriu Em cima dos aos ferimentos? investigadores que talvez, por mais bizarro que pareça, teria havido ali uma tentativa de tratar as queimaduras de Adamski enquanto ele ainda estava vivo. E com tanta coisa estranha assim, Tá, vamos lá. Pode ser tortura, né? A pessoa queimava ele, depois passava algo pra curar a queimadura e depois queimaria de novo e ficava nesse ciclo, né? Talvez como método de tortura. Pode ser muita coisa, pode ser um experimento, pode ser qualquer coisa do tipo, cara. Mas calma aí, que uma espécie de gosma, caralho, calma aí. Os caras não coletaram material pra ver do que se trata? Não é possível, cara. os detetives Sem pediram informação para que não o tem como trabalhar, não. Departamento de Investigações Criminais inspecionasse com máxima cautela a cena do possível crime e também inspecionasse muito bem o cadáver para ver se conseguia Dá pra saber se foi encontrar tortura alguma pela coisa autópsia, ali sério? esclarecedora. Bora O ver. médico legista Alan Edwards, Tá baixo, não tá? durante a autópsia, relatou que a barba, as unhas, os cabelos e os pelos do corpo de Zygmunt Todos os não pelos tinha possíveis. crescido durante os 5 dias que ele esteve desaparecido. Qual que é o problema? Era como se o crescimento tivesse sido interrompido por todo esse tempo. O homem havia se alimentado 5 dias antes só, de então, sair que- de casa. Porém, abduzidos, a comida não havia digerido em seu estômago. Como Ela não? estava lá, ela permanecia toda lá. Mais um fato estranho é que nem Isso é tão estranho assim? Calma. corpo havia Pode ser sido alguma doença. colocado sob algum estresse, confirmando as suspeitas do detetive Godfrey. Não havia ferimentos ou rupturas internas, tampouco algum dano vascular ou cerebral. O médico estava tão atônito com aquele cadáver que chegou a ponto de dizer que era como se o corpo tivesse sido apenas desligado de forma natural. Não, Porém, natural não foi, porque ele Mesmo tinha queimaduras, sem né? conseguir explicar plenamente, ele precisava atestar algo como Não tinha nenhuma causa marca da de morte agulha Zygmunt Adamski. em algum lugar Então, escondido. ele fez constar no auto de autópsia como causa da morte parada cardíaca por insuficiência pulmonar. A hora da morte foi dada entre 11 e 13 horas no dia estranho, 11 de né? junho. Mesma data na qual Não vou o continuar cadáver foi porque eu não durmo. encontrado 5 Suave, dias pai. após seu desaparecimento. Segue nós e depois você Esses volta na dados live, qualquer periciais coisa. estimados Perdão, claramente calma aí. tornaram a morte de Adamski. Deixa eu voltar rapidinho. O cadáver foi encontrado 5 dias após seu desaparecimento. Esses dados periciais estimados claramente tornaram a morte de Adamski um dos grandes mistérios não solucionados já documentados. E isso, como podemos imaginar, abriu margem para especulações que buscavam responder Normal. perguntas como: Quais são as principais onde ele teorias? esteve Fala pra por nós. todo esse tempo? O que o matou ou causou sua morte? Claro que o resultado não convincente das investigações abriu espaço para diversas teorias. Só um segundo. Valeu, Rodolfo, por seguir nós. Tamo junto, pai. Qual que é a situação aí? Eu tô vendo uns vídeos de casos criminais. Porque eu gosto de ver como que foi a investigação da polícia, né? Eu gosto de ver esse lado mais investigativo. Aí eu tô vendo como que é. Da conspiração. Assassinato, sequestro, eram possibilidades. Porém, Zygmunt não possuía inimigos nem dinheiro. Não, Era apenas um não tem velho como saber. mineiro. Além disso, E ele pode muito bem. Salve ZY, valeu por seguir nós. Cara, isso aqui fala, ele não tem inimigos, então descarta sequestro alguma. Não. Tipo, não precisa ter um motivo pessoal, cara. Nem todo
assalto, não é porque é premeditado que tem um motivo pessoal. Claro, quando a gente vê algo premeditado, a gente fala, pô, ele conhecia a vítima, não sei, ele conhecia... Beleza, isso quer dizer que ele aprendeu a rotina da vítima, aprendeu por onde a pessoa passava, o que ela fazia, quando que ela estava sozinha, quando estava... Isso pode ter feito, mas isso não quer dizer que ele tem que ter algo contra a pessoa. Eu odeio essa pessoa, então eu vou me vingar dele. Não existe isso. Quer dizer, pode existir, mas não é a única possibilidade, tá ligado? Então ele fala, tipo, não, sequestro, mas ele não tinha inimigos. Isso não é motivo nenhum, tá ligado? Tipo, não é uma base. Cara, 5.000 curtidas já, a gente tava com 1.000 ainda agora, tamo junto, guys. O corpo não se encaixava como se fosse de alguém que havia sido assaltado, muito menos ficado em cativeiro por 5 dias. E também o estado do corpo não mostrava que a morte tinha sido violenta. Depois de 40 anos, como não, a queimadura? morte de Adamski ainda é um dos maiores e as queimaduras, da cara? Inglaterra. Teria sido ele morto em um crime perfeito, que sabemos não parece ter existido? Ou, pela teoria dos mais believers, o caso foi uma abdução alienígena? Um dos aspectos mais misteriosos envolvendo essa morte Qual é? foi que em cima das queimaduras, como eu já falei, havia uma espécie de gosma gelatinosa verde amarelada. E mesmo com inúmeras pesquisas realizadas ao longo dos anos... Para, velho. Não sabe o que é o bagulho. Não foi possível definir qual era a sua origem. Como Já não? sobre a teoria dos believers, inclusive, ela é realmente bastante citada nos documentos sobre o caso, pois em Todmorden, localizada perto de West Yorkshire, a cidade na qual o mineiro morava era conhecida por registrar um alto número de relatos de pessoas que afirmavam ter tido contatos e experiências com extraterrestres, lá nos anos de 1970 e 1980. Tipo assim, não... O próprio investigador desse caso, o detetive Alan Godfrey, foi testemunha de um avistamento de OVNI em Todmorden. Que é isso, cara? 6 meses após a morte de Adamski. Os estudiosos de ufologia alegam ainda que o caso foi um contato de 6º grau, que é quando existe um incidente com um OVNI que provoca ferimentos ou até mesmo a morte imediata do ser humano. A verdade, no entanto, é que quase 40 anos depois do incidente, ele continua sem solução e é, sem dúvida, um dos maiores mistérios da década de 1980. Mas me diz aí, abduzido, qual é a sua teoria para essa história tão insólita? A minha teoria, tá, guys? Se fosse algum tipo de OVNI que fosse responsável por isso, tá? Até agora não tem nenhum caso de OVNI, de aparição de OVNI, e ao mesmo tempo da aparição desse OVNI, a aparição de um ser extraterrestre. Não tem. Então, é isso que eu tô falando. Tipo assim, o meu ponto, no caso, é muito estranho, porque não temos informação. Os peritos criminais lá não conseguiram, né, coletar os vestígios lá do líquido gosmento que estava no corpo do cara e não sabe de que é feito, ou seja, não sabe se tem molécula de hidrogênio, de oxigênio, não sabe se tem molécula, não sabe nada. Outra coisa que é um problema também. Outra coisa que é um problema é que simplesmente não consegue entender essa queimadura. Se foi em que horas que foi feita essa queimadura. Outra coisa, diz que os pés dele estavam amarrados, que ficou roxo, certo? Então, assim, como que foi feito esse nó? Foi o nó de marinheiro? Foi o nó normal? Como que foi o nó? Não tem informação. Porque se for o nó de marinheiro é diferente. Ele pega 2 aqui, faz aqui, faz aqui. Tem o nó de marinheiro. O nó normal, você só amarra ali e faz... Puxa. Então tem diferença. Tá? Nó de marinheiro é algo mais militar conhece, pescador conhece. Né? Então eles não falam. Assim, é muita informação que a gente não tem. Não tem informação para trabalhar.